Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, aqui pela TV Aberta São Paulo e também pela TV Com Brasil para todo o território nacional. Você pode nos acompanhar também pelo site tvaberta.tv.br e também pelas nossas redes sociais, todas. Instagram, Face, YouTube, TikTok ainda não, né? TikTok ainda não. Todas as nossas entrevistas ficam guardadas no YouTube para sempre. Muito bem, então vamos começar o nosso programa. O Em Cartaz está no ar. Para começar bem o nosso programa, nós estamos recebendo aqui o Lucas Pape. E aí, Pape? Ô, querido, que honra estar aqui, que prazer. Primeira vez de muitas, espero. Também espero, cara. Lucas, você é tão jovem, você escreve, dirige. Você começou por onde? Pela escrita ou pela direção? Eu comecei pela atuação, né, na verdade. Eu sou ator desde 5 anos de idade. Eu comecei ator mirim, criança. 5 anos? Então, vou fazer 30 agora, então são 25 anos fazendo isso. Então, eu comecei como... Eu era uma criança muito espertinha, sabia tudo de capital, de país, de time de futebol. Aí eu fui para um programa do SBT chamado Pequenos Brilhantes, que era do Moacir Franco. Eu lembro. E aí eu comecei no Pequenos Brilhantes, e aí dali para fazer teatro é um pulo. Vai fazer teatro. E aí eu comecei a fazer. De 15 para 16 anos eu já me formei no teatro profissionalizante, eu fiz lá na época no Beto Silveira. E com 16 anos eu estudava na Fundação Bradesco, lá de Osasco. E eles precisavam de Na verdade, eu falei assim, pessoal, eles estavam precisando de alguma apresentação? Eu falei, não, eu sou ator, não sei o quê. Eu juntei um grupo de colegas meus, de jovens alunos da escola, e falei, vou dirigir, vou dar aula de teatro. E comecei a dar aula no pátio da escola. E aí não tinha peça para fazer, vamos escrever. Eu comecei a escrever. E aí de lá para cá foi esse processo de aprender a escrever e aprender a dirigir na prática, né? Então depois eu fui fazer filosofia na USP para poder escrever melhor, então me formei em filosofia. E aí esse caminho, essa brincadeira de ser ator e dirigir, escrever e dar aula, foi meio que tudo acontecendo ao mesmo tempo, nessa essa questão multidisciplinar da minha vida. Então eu fui na prática fazendo um pouco de tudo até chegar aqui e ter essa visão um pouco mais, tentar ter essa visão um pouco mais ampla da arte cênica. Agora, profissionalmente, a primeira peça sua que entrou em cartaz. Profissionalmente, um texto meu que entrou em cartaz foi no Viga Espaço Cênico em 2012, que foi o Falcão Vingador, foi o Falcão Vingador foi a Flor de Varsóvia, foi o meu primeiro texto que entrou em circuito profissional em São Paulo. Então vai ano que vem, esse ano faz 10 anos. 10 anos. 10 anos de circuito profissional. E esse foi o primeiro texto meu. Como ator já tinha feito coisas adolescente, mas é o meu primeiro texto mesmo profissional que entrou no circuito foi 2012, faz 10 anos. E aí você vai alternando, uma hora você dirige, outra hora você escreve. Eu vou fazendo. Outra hora eu escrevo e dirijo. E na verdade eu acho que cada projeto tem a sua característica, né? Então existem trabalhos meus que eu só escrevo. Na verdade eu acho que hoje em dia mais de 90% dos espetáculos que entram em cartaz com produção minha são textos meus, porque é aquela velha história, né, Tiro? Se você não produz pra você, dificilmente alguém vai pegar. Então acabo eu mesmo produzindo minhas coisas. Então, geralmente, no texto é sempre meu e geralmente eu estou no elenco. Algumas peças não, a grande parte delas sim. E algumas eu dirijo ou não, depende muito da visão. Tem espetáculos que são muito pessoais, na verdade. Então, que eu já tenho uma visão, na hora que eu escrevo, que eu já tenho uma visão um pouco mais da encenação. Então, eu já pego a direção, aí eu me afasto um pouco da encenação, do palco. Alguns espetáculos é o contrário. Então, eu gosto desse lugar multidisciplinar, porque a gente acaba fazendo. Eu acho que o teatro é o eterno aprendizado. A gente vai claro, eu acho que é isso que nos coloca em circuito mesmo, né? E essa coisa, vamos dizer, de atuar, né? Continuar atuando sempre, que te coloca em contato com outros atores com quem exercita coisas diferentes, né? Não, eu traz amo. uma influência atrás de eu não consigo me ver longe do palco. Assim, então, a questão de estar como ator ainda para mim é muito importante, porque é o lugar que eu gosto. Então hoje, eu tenho peça hoje, eu já acordo feliz porque hoje eu vou pro palco. Então, eu acho que enquanto eu tiver esse gostinho saboroso na boca de hoje tem espetáculo, vou pisar no palco, não tem por que se afastar. Eu acho que mas eu sou um contador de histórias, eu sou um cara que cria histórias, então eu não tenho como também me afastar do lugar da escrita. Então essa questão de, entre aspas, querer agarrar o mundo que a gente pode agarrar, né? Então, sem enlouquecer, mas
se divertir e contar histórias. Acho que a gente, quem faz teatro em especial, tem que saber contar história, ou tem que gostar de contar história. É mais do que saber. Você está contando a história agora do Falcão Vingador. Exatamente. Que parece aqueles títulos de filmes dos anos 50. O Falcão Vingador. Não, o Falcão é um texto, na verdade, de 2015. Eu escrevi quando eu tinha a idade do meu personagem. Eu tinha de 22 para 23 anos. E essa, na verdade, é a segunda montagem do Falcão. A gente fez uma montagem pequenininha lá no próprio Viga, onde eu dei aula por muitos anos. E que era comigo e com a Nana Pequini, que é uma atriz de Barueri, e direção do Dan Rosseto. A gente fez essa versão em 2015. Que é outro inquieto também. É que nem eu. A gente já dirigiu também 10 peças por ano. Já dirigiu 3 espetáculos mesmo. E aí a gente fez essa montagem pequenininha, na época que, assim, eu acho que cada montagem também tem o tamanho que o artista tem naquele momento. Em 2015, eu com meus 22 para 23 anos, eu tinha um tamanho, eu ainda era muito jovem, tinha acabado de entrar no circuito profissional. Agora, com quase 30, tendo passado o Ovo de Ouro, tendo passado a minha participação, que eu fiquei 3 anos no SBT na novela, então você acaba ganhando uma outra roupagem. Eu falei, cara, eu quero dar para esse espetáculo o tamanho que eu acho que ele merece. E aí eu tava fazendo uma série na HBO Max com a Maria Clara Gueiros. E eu fazia chefe da Maria Clara, inclusive, na série. E aí me veio a ideia de falar assim, cara, eu vou chamar a Maria Clara para fazer um texto meu, um espetáculo. Eu sempre admirei ela como atriz, como comediante. Eu falei, vou convidar. E falei, Clarinha, tem um texto meu que eu fiz uma vez há muitos anos, e de uma relação de mãe e filho, uma comédia dramática, uma tragicomédia, uma personagem extremamente excêntrica, que a gente precisa desse lugar esse lugar de desprendimento que você tem. E aí eu mandei o texto para ela. Uma semana depois eu peguei apendicite, eu tava no hospital, ela me liga, foi uma loucura. Ela me liga falando assim, Lucas, eu amei, vamos fazer. E aí a história surgiu, é um espetáculo que ele é feito sem lei de incentivo, então é o nosso investimento próprio, é um espetáculo que se sustenta pelas próprias pernas. E a gente falou, vamos fazer, e aí eu convidei o Grasson, que eu tinha que ser alguém de confiança, então o Ricardo, que já me dirigiu em 2 textos. E o Grasson está um pouco nessa pesquisa. Ricardo Grasson, ele está nessa pesquisa do realismo fantástico, agora está dirigindo Bem Amado também. E aí a gente falou, vamos montar esse espetáculo. Então a gente encontrou na Herbelo, lá no Frei Caneca, que é um teatro que é uma graça de teatro, uma estrutura incrível. E a gente está muito feliz. E é engraçado, porque a história tem esse lugar mesmo da fantasia, né? Então, fala um pouquinho, você, o que rola? Então, o que acontece? O que é o Falcão Vingador? Na verdade, o espetáculo ele se passa num tempo fictício, que ninguém sabe em que ano é, numa cidade também que ninguém sabe qual é. Então, a história é de uma mulher, de uma mãe, que leva o filho de 20 e poucos anos para pular do topo de um precipício da cidade com uma asa de um pano nas costas e provar para o povo que o menino é capaz de voar. A premissa é tão absurda que é muito simples. Não é tão absurda assim, porque muita gente fez isso, né? Exatamente. Se você pega aí o cara que pulou, eu tenho um vídeo de um cara que foi pular da Torre Eiffel em 1800 e pouco com paraquedas. O cara se esborracha no chão, é maravilhoso esse vídeo, é horrível, eu sei. Mas você sabia que o homem, eu li que o homem ele morreu antes de cair no chão, ele morreu de infarto na queda. É uma loucura isso. E aí, então tem um pouco esse lugar, só que é mais do que isso. O pai desse menino, que tinha um apelido de Falcão, ele morre de rinite 2 semanas antes do voo dele. E o menino era uma criança, a mulher, para não passar vergonha na cidade, ela fala, não, quando meu filho crescer e fizer 20 e poucos anos, ele vai pular no lugar. Então o menino, ele cresce desde a infância, de 3, 4 anos de idade, com esse lugar, de naquele dia, naquele horário você vai pular. Ele vai, constrói a asa dele, né? E a peça conta exatamente a 1 hora antes desse menino pular. Então é essa mulher chegando no topo do precipício, toda bonita, arrumada, e o menino entendendo que ela transforma a coisa num evento. Lá embaixo tá o povo, tá o pipoqueiro vendendo pipoca, tá, a galera monta um palquinho lá embaixo para assistir, e todo mundo vai lá para ver o menino morrer. E a peça, na verdade, ela é uma comédia de tão absurda que a situação é. Então, a gente brinca que o espetáculo ele começa como uma brincadeira despretensiosa de uma mãe e um filho, e ela vai entrando num lugar de projeção de sonhos. Porque, na verdade, a metáfora do espetáculo é essa. Até que ponto nós não vivemos os sonhos dos nossos pais ou os sonhos dos outros. Né? Então, o espetáculo nada mais é do que uma tomada de consciência desse menino de, peraí, eu quero estar aqui.
Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? E ela fala, é o Falcão Vingador, porque ela fala, é o Falcão que tá vindo vingar o seu pai. E aí ele fala, por que eu tô aqui? E aí ele começa a se questionar, a menina que ele é apaixonado tá lá embaixo, e ela pede pra ele não fazer isso, então ele chega lá embaixo, lá em cima em dúvida, e essa mãe, essa mulher, então assim, e isso é o que acontece, na verdade, essa peça é uma grande metáfora, uma grande fantasia, uma fábula, sobre o viver o sonho dos outros, né? Principalmente os nossos pais. Espetacularização do também, sofrimento, né? Exatamente. Essa coisa vão lá para ver o cara, é aquela velha história, o fulano vai pular do prédio lá, vai suicidar, junto aquela turma lá, pula. Exatamente, assim. E o público que fica mostra muito o que nós somos. Exatamente. Né? Então a peça ela vai nesse lugar de até que ponto a gente não vive o sonho do outro, né? Até que ponto a gente não deixa de conquistar aquilo que a gente gostaria ou de viver a nossa vida pela do outro. E a peça entra numa segunda camada que é assim, para essa mulher, ser feliz é sinônimo de ser grande, de fazer grandes coisas. E esse menino tem uma visão oposta, ele fala assim, ser feliz, para mim, é só fazer o que eu quero. E esse menino quer o quê? Ele quer ter uma família, quer ter filho, quer viver uma vida comum. Ter uma namoradinha. E ela fala, não, o mundo já é comum, você não pode ser. Então, é engraçado porque a gente quase subverte essa ordem de que a mãe e os pais querem que o filho tenha uma vida segura, tranquila. Então, por isso que às vezes muita gente acaba abandonando o caminho da arte, porque tem que fazer uma faculdade. Lá é o contrário, essa mãe ela é tão alucinada pela grandeza, pela glória, que ela não conseguiu realizar isso, que ela coloca nas costas do filho a asa dela. Dizer, já que o marido não conseguiu fazer, o filho vai ter que fazer. E aí a peça é essa grande brincadeira, é uma comédia, né? Mas ela vai pesando no ponto de que assim, você começa a entender que a coisa não é tão engraçada assim, e esse menino vai tomando essa consciência e você vai começando a entender esses dois lugares do filho e da mãe. E é muito legal ver a galera saindo do espetáculo realmente tocada pela mensagem, sabe? Principalmente quando vai um pai, um filho, uma mãe e um filho, como as pessoas conseguem se enxergar nessa relação, né? Porque é uma relação... Quantas vezes eu quis que meu filho fizesse tal coisa, mas não era a vontade dele, não era o caminho dele. E a gente idealiza isso desde muito antes. Eu lembro que tem um texto meu que é Os Guarda-Chuvas, que é um texto que é de pai e filho, que eu fiz como filho do Darson Ribeiro na época. E eu lembro que eu falava assim, nossa, quando tiver um filho, eu quero fazer essa peça com ele. Eu nem tenho filho, eu nem sei se ele vai querer ser ator, mas eu já fico, quando eu for pai, eu quero que meu filho faça essa peça comigo. Aí ele cresce e fala, não, pai, eu quero ser engenheiro. E às vezes a gente acaba idealizando no filho, no outro, projetando a nossa vida nas pessoas. E esse é o grande perigo, né, da liberdade. Até que ponto a gente precisa ter a liberdade de viver o nosso sonho, né? Uma coisa é você estimular, outra coisa é você projetar. Exatamente. Né? O quão tóxico essa relação também pode ser. Né? E tem umas fotos aí, nós estamos falando do Falcão Vingador, que está lá no Shopping Frei Caneca, no Teatro Nair Belo, Shopping Frei Caneca, no 3º piso, ao lado da escola, né? Praticamente dentro do voo, é dentro da escola, né? Mas é um teatro, uma graça, 200 lugares, super intimista. Gostoso. Até 28 de agosto, sextas e sábados, 21 horas, domingos às 19 horas. Cadê as fotos para a gente ver do Falcão Vingador? É isso aí, ó. O espetáculo é essa fábula, é esse menino com essa asa. Olha só. E a Clarinha também fazendo o papel da mãe, que com essa... Na verdade, todo caráter ali. Não, e é esse menino que você vê até na própria roupa, na própria expressão, que ele é montado pela mãe. Montado, né? Ele é uma figura montada. Ele tem figurino, ele tem... figurino do Fábio Namatame, né? Lindo, que é um grande figurinista. E ela também nesse lugar bem fantasioso, quase Mary Poppins, assim. Mas é engraçado que a gente quis colocar na peça esse lugar da fantasia para que o público vá lá esperando assistir uma coisa e chega no meio do caminho e se assusta, né? Porque é essa mãe que constrói esse menino. Filhinho, vai lá, pula. E essa é a ironia do espetáculo, na verdade. Pula lá do alto do morro, vai ser lindo, você vai ficar famoso. Maravilha. Falcão Vingador, Lucas Pape, Maria Clara Gueiros. Que é uma atriz sensacional, uma parceira de cena incrível. Sim, a gente tem uma química em cena que é
muito gostosa. A coxia é muito boa, né? E a coxia boa faz o espetáculo ser bom também. E a Maria, ela tem ela é daquelas atrizes que interpreta pra fora mesmo, né? E ela tem a cara da personagem. Eu lembro que eu até falei com a minha mulher, que é a minha produtora também, falei, Júlia do céu, a Clarinha é a cara da personagem. E aí a gente falou, vamos. E aí foi, os astros se alinharam pro espetáculo. Favor, né? Com certeza. Então estamos muito felizes, está uma temporada muito gostosa. Legal. Teatro Nair Belo, Shopping Frei Caneca, terceiro piso, ali na Consolação, Rua Frei Caneca, claro. 15 de julho, começou, a 28 de agosto, sexta de sábado às 21 horas, domingo às 19 horas. Agora você estava falando que você já está engatilhando uma outra aí? Já, eu vou estrear agora no Teatro do Morumbi Shopping, todos os sábados às 16 horas, o último Mafagafo. Aí assim, texto e direção meus, eu estou no elenco com a Duda Reis, que é uma jovem atriz também, que é super conhecida nas redes sociais e tal, que a gente quer trazer esse público jovem para o teatro, que é um público difícil de ir para o teatro, que a gente está tentando. Infantil, é um juvenil? Ele é um juvenil. Ele é um juvenil. E a Priscila Sol também está no elenco, e o Pedro Lopes é um espetáculo... também é um espetáculo que eu faço um menino que está com uma doença no hospital e ele está internado, e aí entra uma enfermeira e uma bailarina sem querer no quarto dele, ele se apaixona por ela. Então é uma peça que tem toda uma linguagem circense, é um texto super bonito sobre buscar o sonho, sobre viver o dia de hoje. Então assim, e esse é um texto que eu escrevi quando eu tinha 18 anos, então eu estou um pouco nessa fase de reviver os meus textos antigos, que às vezes a gente acaba revisitando agora e descobrindo que tem muita coisa do Lucas de 18, 20, 21 que o de 30 ainda quer falar. Né? Então, e ainda mais para esse público, eu acho que o público jovem é um público que precisa ir ao teatro. Infelizmente, eu acho que a internet, o streaming, eles são muito importantes, mas eles acabam afastando a geração nova do teatro. E tem um hiato aí também, né? Tem o espetáculo infantil, o espetáculo adulto, e aí fica um meio ali que fica meio descoberto. Né? Então o Mafagafo, ele pega justamente o adolescente, a pessoa que está entrando na vida agora, na vida adulta, e assim, vem ao teatro, né? É gostoso também, é como tentar transformar o teatro num evento. Como deixar de ser um compromisso chato, ou agora eu vou no teatro. Mas o jovem ia falar, caramba, eu vou pro teatro, e eu posso sair depois, eu vou conhecer os meus ídolos aqui. Você vai num campo de futebol, por Exatamente, exemplo, né? Então, eu acho que também a nossa função artística é formar a plateia, né? Então, o Mafagafo vai vir aqui para falar do Mafagafo, tá bom? Com certeza, só me chamar que a gente está aqui. Combinado. Tem um trava-língua, como era? No ninho de Mafagafos haviam 7 Mafagafis, só que aí no espetáculo eu crio uma definição própria do que é um Mafagafo. Então dentro da peça o Mafagafo tem uma função então ali. Até que enfim eu vou descobrir o que é um Mafagafo. Lucas, obrigado, cara. Prazer estar aqui, gente. Beijo, obrigado. E venham assistir a gente, vai ser um prazer. E pro Grasson também. Bora. Deixa eu ver o que tem aqui. Já está entrando em cartaz nos streamings o filme Downton Abbey 2. Uma nova era. Quem acompanhou aquela série Downton Abbey há alguns anos vai lembrar bem daquela família aristocrática inglesa, com suas tradições, seus clichês, os seus mordomos, seus serviçais. Pois agora a história avança alguns anos. As modernidades vão chegando, inclusive o cinema. Como será que essas coisas vão afetar aquelas pessoas tão apegadas aos seus antigos hábitos, aos seus velhos conceitos? Vamos ver o trailer aí do Downton Abbey 2, Uma Nova Era. Have you told them, Lady Grantham? She's told us nothing. Do sit down. I've come into possession of a villa in the south of France. What villa? Start at the beginning. Years ago, before you were born, I met a man. They spend a few days together and he gives her a house. You never thought to turn it down? Do I look as if I'd turned down a villa in the south of France? A telephone call for you, my lord. Mr. Barber is a producer and director. He wants to make a film at Downton. A moving picture at Downton. Would there be film stars, famous ones? I think it's a horrible idea. Actresses plastered in makeup and actors just plastered. There is something about him, like a wild animal ready to spring. Ready to spring on you, you mean? Action! Cut! Sorry. The modern world comes to Downton. Why do you think he gave you the villa? That is where the mystery resides. Then go off to the Riviera. And with any luck, we'd miss the whole of Mary's frightful film.
I do hope that was a prop. You steer ahead. You're the captain now. They better be warned. The British are coming. Welcome to the Villa of the Doves. It's a beautiful place. How happy you must be. Oh my goodness. Who is she? The Lady Grantham I first went to work for. Granny. Why did you invite us here? It doesn't look good from afar. She felt the need to keep it a secret. There's trouble in paradise. You don't need me to tell you that marriage is a novel, full of plot twists along the way. Women like us fall into two categories, dragons and fools. You must make sure they think of you as a dragon. But with that, I will say good night and leave you to discuss my mysterious past. It seems the public only want films that talk. I should have thought the best thing about films is that you can't hear them. Be even better if you couldn't see them either. Começou a campanha de imunização contra o sarampo e a poliomielite na cidade de São Paulo. Crianças entre 6 meses e 5 anos, além dos profissionais da saúde nascidos a partir de 1960, devem tomar a vacina contra o sarampo. Já a vacina contra a polio é para crianças menores de 5 anos e viajantes. Mais informações sobre as campanhas de vacinação, acesse prefeitura.sp.gov.br/vacina Sampa. São Paulo, capital mundial da vacina. Júlio Mendonça aqui com a gente, ele mais Haroldo de Campos e mais Rubens Pinhatari. Opa, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Prazer estar aqui, receber aqui. Legal? Legal. Hora H. Obrigado pelo espaço. Imagina, eu agradeço a tua presença. Hora H. Hora H. H de Haroldo. H de Haroldo e Hora H. Hora H. A hora, hora H, é aquela hora. É aquela hora. Um evento que você já faz há alguns anos, né? Há vários anos. Ele começou a ser organizado, na verdade, pouco após a morte do Haroldo, que aconteceu em 2003. Né? Naquele ano mesmo, 2 meses depois da morte dele, aproximadamente, houve aqui perto, aqui na PUC, no Tuca, um evento chamado Galáxia Haroldo, que foi uma grande homenagem ao Haroldo logo após a morte dele. Né? Um evento que reuniu muitos poetas, artistas, até Caetano Veloso participou do evento. E a partir do ano seguinte, esse evento passou a acontecer anualmente, mas aí com o nome de Hora H. Né? E ele se mantém até hoje. É como se fosse o nosso Bloomsday. Bloomsday, o Bloomsday é o dia do James Joyce, né? O Hora H é o dia do Haroldo. A gente está falando do Haroldo de Campos. Vamos falar um pouquinho sobre ele para as pessoas se localizarem. Quem foi o Haroldo de Campos? Que importância ele teve na literatura, na poesia? Você citou, por exemplo, Caetano Veloso. Havia uma ligação muito forte, né? O modernismo com Caetano, o tropicalismo, aquela coisa. Exato. Haroldo foi um dos criadores do movimento da poesia concreta, juntamente com seu irmão Augusto de Campos, que ainda está vivo. Ele está vivo. Né? E com Décio Pinhatari, nosso homenageado deste ano. Os três criaram o movimento da poesia concreta em meados dos anos 60, dos anos 50. Caramba, anos 50. O movimento foi lançado em 56. Né? Puxa vida. Lançado em 56. E ganhou dimensão nacional e depois, logo em seguida internacional, até porque ele estava em conexão com outros movimentos que estavam acontecendo na Europa, particularmente na Alemanha, na Suíça e na Alemanha, e depois se espalhou para Portugal, Grã-Bretanha, Japão, Estados Unidos, e foi se espalhando esse movimento da poesia concreta. Haroldo, então, se formou nesse movimento, participou desse movimento. E era praticamente um trio, né? Haroldo, o Augusto e o Décio, né? Sim. A gente vê fotos deles, os três juntos, assim, montes de fotos. Eles foram muito ligados, mesmo após o início dos anos 60, quando eles começam a cada um seguir seu próprio percurso mais pessoal, né, de carreira, de obra e tal.
e o movimento propriamente termina, né, como um movimento, eles continuaram muito ligados até o final, né? E agora só está o Augusto conosco, né? E Haroldo, a partir dos anos 60, como eu disse, ele começa uma carreira mais individual e começa a produzir obras como Galáxias, que é uma obra magnífica, de uma prosa moderna, inventiva e completamente diferente. Uma obra que hoje é mundialmente conhecida, está sendo traduzida para várias línguas. Inclusive, provavelmente até o final deste ano deve sair uma tradução para o inglês, será publicada por uma editora de Nova York, uma tradução completa de Galáxias para o inglês. Já existe uma completa para o francês e uma completa para o espanhol. E há traduções não completas, né, de trechos, né, para outras línguas também, inclusive alemão, né. Enfim, é uma obra que se tornou uma grande referência. Haroldo foi também um grande tradutor e um inovador no pensamento sobre a tradução e em como a tradução pode ser uma outra forma de criação, né, a partir transcriação, exatamente, você lembrou muito bem, um termo que ele criou, uma forma de transcriação, em que ele parte do impulso original da obra original para criar uma outra obra em português que busca... sem desrespeitar aquele original, exato, sem trair tradutor e tradutor. Mas tentando trazer o impacto e a força do original com recursos da nossa língua, porque as línguas são diferentes. Né? E aí entra o Décio também nessa história. Sim, Décio, esse ano o evento está comemorando os 95 anos. Os 95 anos que o Décio faria se estivesse vivo. Né? Décio teve, por sua vez, seu próprio percurso pessoal depois do movimento concreto. Ele foi muito importante na criação do movimento concreto, porque ele foi o primeiro dos três a ir para a Europa e estabelecer contatos com artistas e poetas que estavam criando obras, não só no campo da poesia, mas em outras artes, no campo da música, por exemplo, que tinham muita relação com o que eles estavam pensando. Né? Então ele fez uma viagem de 2 anos pela Europa, andando com tempo na Alemanha, em Portugal, enfim, na França, e conversando com gente como Pierre Boulez, o Gonringer, poeta alemão de origem boliviana, suíço-boliviano, na verdade, que estava também criando uma poesia que era muito próxima do que eles estavam buscando aqui, e que depois eles vão denominar todos de poesia concreta. Então, ele fez contatos nessa viagem pela Europa entre 55 e 56, que foram muito importantes, porque ampliaram o repertório, o intercâmbio deles com esses artistas. A gente tem umas fotos aí do Décio Pinhatari, vamos ver se a gente coloca agora para gente. As pessoas às vezes não associam o nome com... Né? O Décio Pinhatari é uma figura muito conhecida, muito presente em televisão, no audiovisual de modo geral. Sem dúvida. Ele foi mais também... do que o Haroldo, até eu acho. Né? Assim, de certa forma, sim. Ele escreveu, temos aí uma imagem do Décio, com o logo criado pelo André Valias, pelo poeta e artista gráfico, designer André Valias, esse DP 95, esse logo para o evento desse ano. O evento desse ano, legal. Lá tem uma o Décio foi também publicitário, né, tradutor também, trabalhou com publicidade durante algum tempo. E foi um introdutor da semiótica persiana no Brasil, que depois acabou influenciando muito a criação do programa de comunicação e semiótica na PUC, aqui próximo, né, aqui em São Paulo. Programa de comunicação e semiótica que existe até hoje. Né? Lúcia Santaella, uma autora
muito importante nessa área, foi aluna do Décio Pinhatari, né? Me fala uma coisa, Beba Coca-Cola. De quando é? É dessa época, de 50 e pouco, de 60 e pouco? É por aí? Não sei. Ou é um trabalho mais recente? Eu não sei se eu vou lembrar exatamente a data agora, não, mas acho que é de 57, Beba Coca-Cola, o poema. A gente tem aí o Beba Coca-Cola. Esses trabalhos de poesia concreta se prestavam muito a versões audiovisuais. Sim, né? Sem então dúvida. há várias versões audiovisuais dessas poesias. Porque, na verdade, o que eles estavam buscando, os poetas concretos estavam buscando, era uma poesia que saísse da página. Da página, saísse que do saísse papel. da página, saísse do papel, saísse do livro. Tanto é que o lançamento do movimento da poesia concreta acontece numa exposição de artes visuais. Na Exposição Nacional de Arte Concreta, de 1956, na qual participaram trabalhos de artistas visuais. Né, pintores. Né? E eles expuseram os seus poemas concretos na parede, como se fossem quadros, como se fossem imagens, cartazes, né? Poemas cartazes. Poemas cartazes. Poemas cartazes. Muito isso, né? poemas cartazes. Então, eles estavam buscando uma poesia que não ficasse mais presa ao livro e ao papel. Né? Então, desde o início, esse projeto da poesia concreta buscava projetar a poesia para outros meios e para o espaço público. Né, vamos ver o Beba Coca-Cola? Vamos. Cadê o Beba Coca-Cola para a gente dar uma olhada? Poesia do Décio Pinhatari. Do Décio Pinhatari. Beba Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Babi, cola. Beba Coca. Babicola, beba Coca, babicola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Babi, cola, caco. Coca, beba, beba, babicola, Coca-Cola, babicola, beba Coca, babicola. Caco, cola. Babicola, caco, caco, cola, beba Coca. Babicola, beba Coca, babicola, caco, caco. Beba, beba, babicola, caco, caco, cola, beba. Babi, cola, caco. Caco, cola. Cloaca. É curioso, a gente estava comentando aqui enquanto rodava aí o vídeo. O poema em si é um poema cartaz, não sei o quê. Aí o Gilberto Mendes, em cima disso, criou essa música que a gente ouviu e que completamente adequada, incorporada, né, ao poema. Assim, né? E com certas características da música do Gilberto Mendes, né, que era um compositor que muitas vezes inseria esses elementos irônicos na música. Tem uma brincadeira, dele, né? Divertido. Tem uma ludicidade na música dele, não em todas, mas em algumas composições dele. Né? Mas tu vê que você trouxe uns livros aí? Você sim, tá com uns livros. Trouxe o Poesia, Pois é Poesia. Um livro poesia. O livro que reúne a maior parte da poesia do Décio, né? E trouxe esse livro Errâncias, que é o livro de memórias do Décio Pinhatari. Esse é o livro de memórias publicado... isso é recente, né? É, relativamente recente. Foi publicado um pouco antes da morte dele, né? Eu estava comentando ainda hoje que é um livro de memórias muito interessante, porque é um livro de memórias em que ele fala do percurso da vida dele, falando dos outros. Cada capítulo do livro ele está falando de uma outra pessoa, alguém com quem ele conviveu, que ele admirou, gente como Volpe, por exemplo, o artista plástico Volpe, com quem ele conviveu bastante, que ele admirava muito. Então ele fala de si falando dos outros. Para aqui, né? Os três. Né? Depois nós vamos exibir essa foto aqui. O Décio. Sim, Décio, Haroldo e Augusto de Campos, né? O Haroldo no centro, né? Ainda bastante jovens nos anos 50. Né? Bacana.
Bom, e o evento agora? O que vai rolar? O que está rolando, né? Porque ele já começou. Começou segunda-feira. Nós estamos realizando uma série de mesas de debates, palestras, conferências durante a semana à noite, entre o final da tarde e início da noite, né? Online, são encontros online, né? Pelo YouTube da Casa das Rosas. Quer dizer, só entrar no YouTube da Casa das Rosas, acesso gratuito, universal para todo mundo. Exato. Tá. No sábado, dia 20, agora dia 20, teremos à tarde, às 17 horas, o lançamento de alguns livros relacionados a Haroldo e Décio, né? E às 19 horas, um evento multimídia que se chama Ouvir Décio. Ouvir, né? Décio. A palavra ouvir, né, é um neologismo, né, que brinca com ouvir e ver, né? Ouvir Décio, porque, claro, é multidimensional, né, como a obra do Décio é. Ouvir Décio, evento no qual nós teremos vários convidados que falarão poemas, algumas performances, né, em torno de poemas e textos do Décio Pinatari, com vários convidados. É um evento multimídia, vai ser bem bonito, bem legal. Tem a participação que você estava falando do Arnaldo Antunes. Arnaldo deve ter uma participação, entre os vários convidados. Arnaldo deve ter terá uma participação gravada em vídeo, porque ele não poderá estar presente porque está realizando shows. Mas teremos outras pessoas bastante conhecidas no meio da poesia e da cultura brasileira, né, como a Alice Ruiz, Péricles Cavalcante, enfim. Tem a relação dos nomes aqui, é bastante gente, mas Alice Ruiz, André Valias, o próprio André Valias, o Augusto de Campos vai também mandar um vídeo. Lá. Vai mandar um vídeo. Ele está muito idoso, né? Ele está com 91 anos, né? Então ele não estará presente, mas enviará uma leitura de poema gravada em vídeo. Lúcio Agra, Lenora de Barros, a grande poeta e artista plástica, o Daniel Escandurra, Marcelo Tapia, Omar Cury, Patrícia Lino, que é uma poeta portuguesa, muito jovem, mas que vem despontando com um trabalho muito interessante. Ela vive e leciona nos Estados Unidos, mas estará aqui conosco e participará. Paulo Miranda, o Péricles Cavalcante, a Raquel Campos, o Tiago Araripe, compositor. Agora, tudo isso, você diz, começa à tarde e avança na noite? Começa às 19 e vai até 21 horas. 21 horas, mais ou menos. Sim. Gratuitamente, é só chegar. Gratuitamente, entrada franca. Quem não conhece a Casa das Rosas, não é possível que alguém não conheça, mas quem não conhece, a gente tem umas fotos aí para mostrar. É um lugar maravilhoso, né? Um oásis no meio ali da... E o nome Casa das Rosas vem do jardim da casa, né? Que tem muitas rosas. Né? Olha lá, né? Quem não conhece esse espaço lá na Avenida Paulo, bem no comecinho da Paulo, quase na Praça do Valdo Cruz. Número 37. 37. Praticamente na praça, né? Na praça. A casa está sendo restaurada, ela está fechada agora, está passando por um restauro. Merecido, que é muito merecido e importante. Então, sábado... O evento acontecerá no jardim. No jardim. Numa tenda que será montada no jardim, e o evento acontecerá nessa tenda. Legal. Agora, até sábado, pela internet, então pelo YouTube, no canal do... Tem um horário definido? Varia um pouco de dia para dia, mas entre 18 e 19 horas começam as programações. No YouTube, é só para digitar no YouTube Casa das Rosas, cai no canal. E pode procurar a programação no site da Casa das Rosas, há um banner logo que entra no site da Casa das Rosas, há um banner divulgando, é só clicar lá e tem a programação inteira. Ok. Tá bom. Pô, que bacana esse evento, hein? Sim, eu acho que é uma lembrança merecida ao Décio, que é um artista e um intelectual muito importante para o país, que ajudou a repensar a cultura brasileira. E ao contrário do que muita gente pensa, popular.
A obra dele é uma obra popular. Sim, ela dialoga. Ela tem elementos comunicativos, alguns menos, outros mais, como o poema Beba Coca-Cola, por exemplo, um poema muito comunicativo. Né? O Décio escrevia para jornal, escrevia sobre futebol. O Décio escreveu sobre futebol. Ele adorava futebol. Escrevia sobre televisão. Ele escreveu bastante sobre televisão nos anos 80, publicava no Jornal da Tarde. Uma coluna sobre televisão. E muito debochado, muito irônico. Muito crítico, às vezes polêmico, porque o Décio era uma pessoa que não tinha receio de falar o que pensava. E muitas vezes esta franqueza dele às vezes causava certas polêmicas, mas por isso mesmo ele é uma figura muito importante, porque era um artista e um intelectual íntegro e ousado. Júlio, grande prazer. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um abraço para o Walter Carvalho, que uma pena ele não pôde estar aqui, né? Sim, o Walter Silveira. Walter Silveira, desculpa. O Walter Silveira, imagina, ele ainda está em Brasília, ele chega domingo, está chegando agora para o evento. Para o evento. Para o evento de sábado. Maravilha, na Casa das Rosas, então, Avenida Paulista 37, né? Você falou, lá no comecinho da Paulista. Maravilha, obrigado. Eu que agradeço, Atílio. Agora é a hora da Agenda Brasil, a nossa relação de espetáculos, shows musicais, exposições que estão acontecendo por todo o Brasil para você se programar para o seu final de semana. Agenda Brasil. Está estreando em São Paulo a peça Órfãs de Dinheiro, escrito e interpretado pela atriz Inês Peixoto, que desde 1992 integra o premiadíssimo Grupo Galpão, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Nós entramos em contato com a Inês pela internet, ela ainda está lá, em BH, e conversamos sobre esse trabalho que vai cumprir temporada aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros. Olha só o nosso papo com a Inês Peixoto. Oi, Inês, grande prazer falar com você. Pensei que você estava em Belo Horizonte, mas você não está em Belo Horizonte. Eu estou aqui no interior do Paraná, em São Luís do Purunã. Grande prazer é meu falar com você, Atílio. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu te agradeço a tua disponibilidade de falar com a gente aqui. Vamos falar do Órfãos de Dinheiro. Vamos falar. Então, primeiro eu queria falar o seguinte, você é uma atriz do Galpão, histórico grupo Galpão aí de Minas Gerais. Eu já vi tantos trabalhos maravilhosos do Galpão. Acho que o primeiro que eu vi foi aquele do Romeu e Julieta, acho que você nem estava ainda. Você estava? Eu fiz a mãe da Julieta, senhora Capuleto. Eu entrei no Galpão com essa montagem, com a direção do Gabriel Vilela. E foi realmente uma montagem, nossa, incrível essa montagem, né, do Romeu. Ela fez história. Inesquecível. Então, e agora você está na sua aventura solo, vamos dizer assim, Órfãos de Dinheiro. Isso, estou numa aventura solo, que eu estreiei em 2019, um pouco antes da pandemia, e era um projeto que eu, acalentava há muito tempo. Eu sempre tive vontade de escrever um monólogo para mim. Eu queria escrever algo que falasse de mulheres que pudessem passar pelo meu corpo como eu sou hoje. E aí veio a calhar, assim, que eu estava já com material separado para
criar essa dramaturgia de filmes, tudo que a gente vai absorvendo da vida, casos, jornal, literatura, imaginação. E eu tinha a vontade de fazer um espetáculo que ele passasse uma canoa, sabe? A imagem de uma canoa azul me perseguia muito, assim, como um espaço possível para esse trabalho solo. E aí, eu lendo um livro, assim, eu não conseguia ajuntar essas ideias numa dramaturgia que eu pudesse, né, realizar. E aí, um dia, lendo um livro de literatura comparada, do Paulo da Luz Moreira, nesse livro, ele analisa a obra do Guimarães Rosa, do William Faulkner e do Juan Rulfo, do México. E se chama O Modernismo Localista das Américas. E nesse livro tem um capítulo intitulado Órfãs de Dinheiro, onde ele analisa 3 contos com protagonistas femininas em situação de extrema vulnerabilidade pela impossibilidade de autossustentação. Aí eu vi nesse mote, assim, uma grande possibilidade para eu conseguir desenvolver essas histórias que estavam aqui na minha cabeça, mas que eu não conseguia juntá-las nessa canoa. E aí, a partir disso, eu criei esse solo, escrevi, contando a história de 3 mulheres também. Eu pedi permissão a ele para usar o título, e as minhas histórias não têm nada a ver com as histórias, né, que acontecem nesse livro. Aí eu criei as minhas histórias a partir desse mote, sabe, dessa situação de vulnerabilidade a que a maioria das mulheres do Brasil e do mundo estão sujeitas, né, a partir dessa impossibilidade de autossustentação, como isso as deixa mais vulneráveis, enfim, mais sujeitas a essa violência que a gente vê acontecendo todos os dias. E essas 3 mulheres, são 3 mulheres completamente distintas, elas não se conhecem, são 3 casos muito diferentes um do outro, né? São 3 casos diferentes. Tem uma mulher, que ela é uma mulher, todas elas têm a minha idade, eu poderia ser essas mulheres se meu destino tivesse sido outro, e uma, ela foi vendida com 11 anos, né, pelo próprio pai, para exploração sexual, né, ela vai parar no que a gente intui que seja um garimpo, e aí, nesse momento da peça, ela consegue, depois de 40 anos sujeita às violências nesse lugar, ela consegue fugir. Então, são ela está nesse momento da fuga, depois de 40 anos sendo, né, violentada, enfim, explorada, aí é esse momento da fuga. A segunda mulher, ela está numa fronteira, ela foge do seu país, ela tem uma filha de 10 meses, ela está com um bebê, e ela se submete a uma travessia, né, essas travessias que a gente sabe, né, a gente vê nos noticiários o tempo inteiro, e ela está numa situação de fronteira, sendo interrogada, enfim, ela com essa criança, né, e essa burocracia, né, que é muito dura, né, com essas pessoas que estão saindo desses lugares, né, de conflito, enfim, a gente vê a situação dela com a filha, e a terceira é uma empregada doméstica, que a gente entende que ela está num parque no final, ela está ali, ela adora ir para o parque, andar no barquinho do parque, né, e a gente vai entendendo ali, a partir da conversa dela, na cena, a gente vai entendendo, né, a cadeia de explorações pelas quais ela passou, né, de estar ali trabalhando a vida inteira sem os seus direitos, enfim, sendo, né... Quer dizer, essa é uma história que se passa num ambiente urbano, então, né? Ela está numa cidade grande, vamos dizer. Sim, essa num ambiente urbano, exatamente. Então, e a peça, assim, ela tem uma ludicidade, né, quando coloco essas situações tão duras e numa canoa, já
trato assim esses assuntos através dessa ludicidade que o teatro pode nos oferecer, esse convite à imaginação também, porque as transições são dessas histórias, elas são feitas ali na frente do público, né, não tem fuga para coxia, é um movimento unido, esses 3 movimentos, eles acontecem ali, e é isso, assim, elas são tragicômicas também, sabe, existe o risível na tragédia, enfim, essa tragédia social, política que a gente vive, esse horror todo, que, né, essa situação da mulher, ela vem de séculos, e ela continua aí do nosso lado, você olha para o lado, essas histórias são bem contemporâneas, né, enfim, é uma reflexão, né, é um convite à reflexão, assim, às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente não as não enxerga. percebe, exatamente. E tem essa coisa bonita da canoa em cena, né? A gente está vendo pelas fotos, aqui estou colocando as fotos para as pessoas verem, a canoa iluminada, com uma bela iluminação, né? Dá um efeito cenográfico, um efeito visual muito bonito, né? Então, essa iluminação é do Rodrigo Marçal, ele também ele faz desenhos de luz para o Galpão, a direção é do Eduardo Moreira também, ator, parceiro de Galpão, e a produção da Bia Radi, que é um projeto muito enxuto, projeto bem autoral, assim, eu fiz toda a concepção desse projeto, o Eduardo veio com uma direção muito delicada, escutando muito o que eu já tinha em mente, e é isso, assim, é um espaço muito convidativo mesmo, sabe, esse mergulho nessa travessia, né, que acho que nós mulheres, a gente está numa travessia já de muito tempo, e a gente tem que continuar remando, sabe, cada vez que eu olho essa imagem, e eu vejo, né, a situação, esses retrocessos, né, a gente avança um pouquinho, depois um retrocesso, ou seja, essa questão, né, da violência contra a mulher, né, a violência em todos os sentidos, né, ela tem que ser discutida mesmo, e eu acho que ao trazer essa questão de órfãs de dinheiro, eu acho que eu consigo também, assim, refletir e fazer com que a plateia reflita nessa necessidade da mulher ter a oportunidade, né, de estudar, de ter a sua profissão, para que ela possa escolher o que ela quer fazer, né? Foi retirado muito da mulher essa possibilidade da escolha. Tudo passa por aí, né? Tudo passa pela falta de oportunidades, né? E uma independência econômica, ela não vai solucionar, porque há uma complexidade muito grande, né, que nos cerca em todos esses problemas sociais e políticos, mas quando a mulher consegue gerir um pouco sua vida, né, se autossustentar, ela pode melhorar um pouco essa violência que estamos sujeitos, né? Órfãos de Dinheiro, então você vai estrear no Sesc, é uma parceria sua com o Sesc, né? Ah, nossa, o Sesc, poxa, o Sesc São Paulo, ele faz parte, né, da vida de nós artistas brasileiros. O Galpão sempre teve uma história muito bonita com o Sesc, e eu te confesso que é um sonho, sabe? Para mim, é realmente um sonho, assim, eu também estou completando 40 anos de carreira, o Galpão está completando 40 anos de existência, e assim, eu consegui, né, pegar esse trabalho que foi assim, um grito parado na garganta, um trabalho autoral, consegui realizar e conseguir levar para São Paulo, sabe, com essa parceria com o Sesc. Eu vou fazer um auditório no Sesc Pinheiros, que é uma sala pequenininha, que é o ideal para esse trabalho, sabe, é um trabalho que tem que ser juntinho, porque a plateia, ela fica muito envolvida, sabe, a plateia é a interlocução dessas 3 mulheres, né, a plateia, a peça não é que ela seja interativa, mas elas refletem com a plateia sobre as suas situações, né. Então, vai ser do dia 18 de agosto até 10 de setembro, isso. Quinta, sábado, às 21h, Sesc Pinheiros, que fica na Paris Leme 195, aqui em Pinheiros. Está muito feliz com esse trabalho, né, Inês? A gente percebe. Estou muito feliz. É bom, né, quando você tem algo assim que você precisa dizer e você consegue realizar, enfim.
Tô feliz, sim. De São Paulo, né? É isso. Maravilha. Sucesso para você, então, lá no Sesc Pinheiros, e vida longa para esse espetáculo. Muito obrigada, uma grande honra falar com você, que é um homem do teatro também. Queria te dizer isso, assim, que é um sonho estar falando com você, que eu acompanho seus trabalhos e as suas entradas, assim, a valorização que você traz do artista, né, para esse campo da comunicação. Quero te agradecer esse espaço aqui e te esperar lá. Mas não tenha dúvida que eu vou lá. E você e sua criadora. Beijo, Inês. Tudo de bom para você. Tchau. Muito bem, o Em Cartaz está chegando ao fim e vamos encerrar com o maravilhoso João Donato, celebrado compositor de inúmeras músicas de sucesso, clássicos da música brasileira, em mais de 65 anos de carreira. Ele estará se apresentando domingo na Casa Natura, aqui em São Paulo. Uma boa oportunidade de ver o João Donato, porque ele tem saído muito pouco, tem se apresentado muito raramente. E é isso, vamos ver o João Donato, sigam a gente nas nossas redes sociais e nós voltamos na semana que vem, até lá. Atravessei 7 montanhas para chegar no mar, porque nasci para bailar, para poder passar, porque nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tchá-tchá-tchá, porque nasci para bailar. Rimo Raimundo com a virada desse mundo, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira do pé nadador, rasteiro, do curso de frigideira, a tabaquiga, porque nasci para bailar. Nasci para bailar, porque nasci para bailar, porque nasci para bailar. Atravessei 7 montanhas para chegar numa, porque nasci para bailar. Abri fronteiras e fronteiras para poder passar, porque nasci para bailar. Danço bolero, danço samba, danço tchá-tchá-tchá, porque nasci para bailar. Rimo Raimundo com a virada desse mundo, vou no raso, vou no fundo, mas um dia eu chego lá. Rodo bandeira, tô pedado, tô rasteiro, tô costura, frigideira, a tabaquiga,